Tendo dito isso, o presidente Lula, ele recebeu ontem o apoio oficial do PDT para a sua campanha à reeleição, em ato marcado por críticas ao governo dos Estados Unidos. Você vê, a Nicarágua nada! A Nicarágua nada! Mas os Estados Unidos, vai lá. Aiando como engrupir ao povo esse discurso de que eleição pode trazer golpe e pode levar ao poder traidores da pátria. Porque esse discurso é o que está se ensaiando aqui. E eu não duvido que mais uma vez nós tenhamos um processo eleitoral fraudado descaradamente. Digo mais uma vez, não falo de urna, falo de processo eleitoral. Não custará ao STF fazer como já fez da outra vez e enviesar o procedimento legal eleitoral para fazer uma eleição que não é eleição, na verdade. Tendo dito isso, o presidente Lula, ele recebeu ontem o apoio oficial do PDT para a sua campanha à reeleição, em ato marcado por críticas ao governo dos Estados Unidos. Você vê, a Nicarágua nada! A Nicarágua nada! Mas os Estados Unidos, vai lá. O tema da soberania foi bastante explorado nos discursos de todos os políticos. Mas ninguém falou de tirar os territórios do tráfico. Inclusive o discurso de Lula, que desafiou o secretário de Estado americano Marco Rubio a montar um comitê para apoiar a candidatura do seu adversário Flávio Bolsonaro. Uau, escuta esta bosta! Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Por isso, obrigado a vocês. Mais uma vez, eu espero que a gente esteja junto na construção da nossa proposta política e a gente vai ter muito para percorrer esse país. Porque se depender de mim, nós vamos ganhar as eleições no primeiro turno dessas eleições. Um abraço e obrigado, companheiro do PDT. Aí você não sabe se o Lula bebeu, se ele tá engasopado, se o carburador tá dando problema na biela, ou se ele tá fazendo beatbox. E fala, Lupe, nós vamos voltar a fazer coisas pelo Brasil. Lembrando que o Lupe era o ministro da Previdência Social. Aí tem gente que fala, e o Lula, para fechar palanque, tem que aguentar o Lupe. Aguentar o Lupe. O Lupe falou, Lula, você não vai me apertar a mão, não? Eu conheço seu filho, hein? Já fiz negócio com ele. Tá aí, ó. O lupanário. É o lupanário, o Lula e o Carlos Lupe. E ainda ele chamando o Marco Rubio, propondo ao Marco Rubio, desafiando-o a tomar uma medida ilegal. Porque um agente de um governo estrangeiro financiar uma campanha direta ou indiretamente, como, por exemplo, montando um comitê eleitoral, isso é um ilícito eleitoral conforme o artigo 24, inciso 1º da Lei 9.504 de 1997. Cadê a lei? A ROC! Quanto esse imbecil, deste analfabeto, deste bandido, desse presidente, que já é candidato. E que ninguém fala nada. Tem mais. O Lula, ele tá tão cheio de si, que ele já está avaliando faltar a todos os debates com os demais candidatos à presidência, promovidos no primeiro turno por emissoras de televisão e outros veículos de imprensa.
O tema divide a cúpula petista, já que parte dos aliados mais poderosos de Lula teme que, como o atual presidente é o único candidato da esquerda na disputa, ele fique muito exposto aos ataques no confronto com os adversários, quase todos alinhados à direita e em busca do título de opositor. Outro grupo do PT defende que Lula participe dos encontros para não perder oportunidades de entrar em embates com Flávio Bolsonaro, seu principal adversário. Se Lula não comparecer, existe uma avaliação de que Flávio Bolsonaro também possa faltar aos debates, o que seria um erro crasso, mas, já que não tem coordenação à pré-campanha, não sei se vai ter a campanha. E o Lula, ele está muito ensimesmado, não podendo estar. Essa é que é a verdade. Porque a campanha dele está estagnada, o Caiado deu uma subida e o Flávio está com o famoso efeito Teflon. O mundo está caindo ao redor do Flávio Bolsonaro e a pesquisa não está derrubando o Flávio Bolsonaro. A pesquisa da Real Time Big Data divulgada hoje mostra Lula e Flávio empatados tecnicamente em eventual disputa no segundo turno. Enquanto Lula tem 45% das intenções de voto, Flávio soma 42%, empate técnico. Na comparação com junho, Lula manteve o mesmo 45%. Já Flávio foi de 40 para 42, ele subiu. Isso com o partido jogando contra, Valdemar jogando contra, com o Vorcar jogando contra, com as Cajazeiras jogando contra. Ele subiu e o Lula está estagnado. Se o PL fosse um partido interessado em ganhar a presidência, eu não tenho dúvida de que as pesquisas já mostrariam um pré-candidato Flávio à frente. Lula também empata, dentro da margem de erro, em eventual disputa no segundo turno com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Lula teria 43% e Caiado 44%. Caiado começou a aparecer agora recentemente, vai ter o Kassab como vice, e ele começou a fazer críticas a Lula e a Flávio. E tem uma pesquisa velha da BTG Nexus que mostra que o eleitor do Caiado é muito sui generis. Se ele não for para o segundo turno, metade dos eleitores dele no primeiro votam no Flávio e a outra metade votam no Lula. Então ele tem margens para crescer. Só que é o seguinte, não tem segundo turno com Caiado se ele não conseguir passar do primeiro. Ontem, os diretórios estaduais do União Brasil e do PP em São Paulo fizeram suas convenções oficializando quem serão seus candidatos nas eleições deste ano. A federação selou o apoio a Flávio Bolsonaro, mas, nacionalmente, uma eventual aliança segue indefinida. A convenção em São Paulo teve a presença do próprio Flávio, além do governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, e do prefeito da capital, Ricardo Nunes, que é do MD Bosta. O PP oficializou a candidatura do deputado Guilherme Derrite ao Senado, na chapa com o deputado estadual André do Prado. Who the fuck you think you are? Porque eu não sei quem é até hoje. Eu sei que ele é desarmamentista e foi braço direito do Dória. E tirando isso, eu não sei, não lembro mais o nome dele. Põe o nome de novo dele aí. André dos Prados e Campinas Verdejantes. É isso aí. A campanha está assim, Holiday. Pois é, Pavinato, eu vou começar pela declaração do Lula, porque é o seguinte, ele está se baseando, como você mesmo demonstrou aí, as pesquisas demonstram que ele o Flávio... Ele está muito baseado, esse Lula. Está muito Bob Marley. As pesquisas demonstram que o Flávio não está tendo a sua votação fortemente abalada como se esperava. Para você ter uma ideia, o comparativo que se fazia lá na época que saiu a história do Dark Horse com o Banco Master, é de que o efeito na campanha do Flávio poderia ser semelhante ao de Rosiana Sarney em 2002. Em 2002 eu só tinha 6 anos de idade. O Pavinato acho que já era um pouquinho mais né? Eu lembro. A Rosiana Sarney, para quem não sabe, ela é filha do José Ribamar Sarney. Exatamente. E todo mundo, num certo período do ano, lá no primeiro semestre de 2002, Fernando Henrique ia sair da presidência, e aí começavam umas peças publicitárias na televisão brasileira.
O Jornal Nacional passava, aí vinha um clipe assim, bastante emotivo, com mulheres pobres trabalhando e cantando eu sou a grande maioria da população, Juliana, eu sou a mulher. Aí aparecia a Rosiana Sarney. E ela começou a tomar um vulto nacional, uma coisa de louco. E o José Serra, que era do governo Fernando Henrique Cardoso, e estava tentando puxar o tapete do ministro da Educação, o já falecido Renato, eu não lembro o sobrenome dele. Eu esqueci agora. Eu esqueci, mas é Renato o primeiro nome. Ele mandou a Polícia Federal vasculhar as empresas do marido da Rosiana, o Jorge Murad, Fernando Murad, Jorge final, o Murad, que é Rosiana Sarney Murad. E aí acharam dólar, acharam esquema, ou seja, ela murchou. Acabou o sonho meu. E aí o Serra saiu candidato à presidência e perdeu para o Lula, e é isso que aconteceu. Exatamente. Só que assim, a Rosiana Sarney, ela tinha uma porcentagem muito parecida com o que o Flávio tem hoje, de 40 e tantos % e tal. Ou seja, muito provavelmente em 2002, o segundo turno teria sido entre Serra e Rosiana, e com forte chance da Rosiana ter sido a primeira mulher presidente da história da República. Quando veio esse escândalo, ela caiu, mas não é que ela oscilou, não. Na pesquisa seguinte, ela foi para 30, ou seja, caiu 10 pontos. Na outra, para 20, depois para 15 e sumiu, desapareceu. Paulo Renato Souza, era Paulo Renato, da Educação. Paulo Renato Souza. Paulo Renato. E aí ela desaparece das pesquisas, some e tal. Eu acho que nem levou a candidatura até o fim, acho que ela desistiu. Nem foi candidata. Exato, no fim ela acabou desistindo e tal. E aí foi Lula e Serra. Então a expectativa que se tinha era essa. E aí não está acontecendo nada disso. E por uma razão muito simples. Em 2002 não havia rede social, pelo menos não com a influência que se tem hoje, e você não tinha militâncias engajadas de ambos os lados. Quer dizer, não havia essa disputa na internet por narrativas, cada qual defendendo o seu candidato, e havia uma dinâmica, e há uma dinâmica de comunicação que não havia naquela época. Havia o monopólio da imprensa, especialmente a televisionada. Então, quando isso não acontece, o Lula precisa encontrar outras estratégias. E qual que ele está buscando com essa fala do Marco Rubio, que é um absurdo por si só? Ele está tentando dizer que Flávio Bolsonaro é o candidato de Trump, porque Trump tem uma imagem muito negativa, muito não, mas tem uma imagem relativamente negativa para a maior parte do eleitorado brasileiro. Lula está apostando que se Flávio for visto como candidato do Trump, que é o sujeito que está trazendo o tarifaço, ele vai prejudicar o Flávio. Só que isso daí é assim, isso não é absolutamente nada relevante diante do cenário que a gente tem, porque na prática é o governo federal que não negociou com os americanos. Foi o governo federal que não levou um representante na audiência onde o Flávio esteve e falou contra o tarifaço. Então é uma estratégia, ao meu ver, até um tanto quanto burra. E não está funcionando. Agora, fato é, a campanha de Flávio não está se abalando no primeiro turno, mas há a necessidade... Você acha que se o Flávio combinar com o Trump assim, posso prometer na campanha, se eu zerar a taxa do iPhone, ele ganha a eleição? iPhone para todos! Caiu até a caneta. Caiu a caneta. Ou Monjaro, né? O Monjaro! Nós vamos zerar Monjaro e iPhone. É uma boa, seria uma boa. O que é o sonho de consumo do povo. Verdade. O povo gasta Bolsa Família para comprar iPhone. Tá aí, ó, eu podia fazer o marketing da campanha. Vocês agora, são tudo burro. O que tá faltando é o Flávio conseguir engajar a sua própria militância. Ele conseguiu isso pela primeira vez recentemente nessa sua live, onde ele foi um pouco mais duro, etc., mais parecido até com o próprio pai dele. Mas eu sinto que a militância bolsonarista propriamente dita, em momentos de crise até vai e defende, mas ainda não vestiu a camiseta do Flávio candidato. Tá difícil, mas você veja que essa pesquisa do Real Time Big Data, ela é muito ruim para o Lula. Porque tudo tá jogando contra o Flávio. Tudo. E eu vou dizer mais coisas que estão jogando contra. E mesmo assim, ele subiu 2 pontos. Teve uma entrevista para a CNN hoje. Quem foi lá? Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira.
todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.